Erin Patterson, de 49 anos, era divorciada, mãe de 2 filhos, herdeira de um patrimônio multimilionário e uma chefe de cozinha. Ela agora é acusada de alimentar os pais de seu ex-marido e a tia dele com um dos cogumelos mais venenosos do mundo, como parte de um almoço fatal de Beef Wellington. Seus ex-sogros, Don e Gail Patterson, de 70 anos, e a tia de seu ex-marido, Heather Wilkinson, de 66, faleceram no hospital logo após consumirem os cogumelos que Erin afirma não ter ideia de que eram envenenados. Erin disse que amava os convidados do almoço e nunca os machucaria intencionalmente, alegando que comprou os cogumelos em uma mercearia asiática local 3 meses antes do almoço e que eles vinham com um rótulo manuscrito que ela não entendia. Segundo informações, esta não é a primeira vez que Erin tenta envenenar alguém, já que seu ex-marido sofreu de uma doença misteriosa, semelhante, e quase morreu apenas alguns anos antes. O caso levou a um grande debate por todo o país devido à frieza com que os crimes foram cometidos. Afinal, Erin Patterson envenenou intencionalmente a família de seu ex-marido ou tudo isso foi apenas algum tipo de grande confusão e acidente fatal? Fique comigo até o final desse vídeo para descobrir todos os detalhes dessa história assustadora. Antes de adotar o sobrenome Patterson, ela era chamada de Erin Scooter, uma jovem que cresceu em uma família com um bom poder aquisitivo em Melbourne, na Austrália. Seu pai, Ethan, era empregado do governo e sua mãe, Heather, era médica, professora e autora de obras publicadas. Erin também tinha uma irmã com quem cresceu no tranquilo subúrbio de Glen Waverley. Ao crescer, as crianças nunca ficaram sem todo o conforto que o dinheiro podia proporcionar. Porém, anos mais tarde, por meio de mensagens de texto, em 2019, foi revelado que Erin sentia que ela e a irmã, às vezes, ficavam sem amor e carinho. Erin escreveu o seguinte: "Tivemos uma educação horrível. Mamãe era essencialmente um robô frio. Foi como ter sido criada num orfanato russo onde não se toca nos bebês." Por outro lado, Erin dizia que o pai era o capacho da família. Erin chegou ao ponto de descrever sua infância como semelhante à de ter crescido em um orfanato russo. Essa troca de texto aconteceu logo após a morte de sua mãe, Heather, e nenhuma dessas afirmações foi verificada. Então, tirem suas próprias conclusões. Papai queria ser afetuoso e amoroso conosco, mas mamãe não deixou porque isso nos estragaria. Então ele fez o que lhe foi dito, escreveu ela. Mamãe gritava com ele se ele fizesse a coisa errada, então ele se tornou muito manso e complacente. Minha irmã e eu nos escondíamos em nosso quarto a maior parte do tempo para não fazer nada de errado. Embora Erin fosse uma contadora qualificada, ela se aventurou em muitas profissões diferentes ao longo dos anos. Sinceramente, é impressionante. No início do milênio, trabalhou como controladora de tráfego aéreo durante um ano, que é a pessoa encarregada de separar o tráfego de aeronaves no espaço aéreo e nos aeroportos de modo seguro, ordenado e rápido. Onde seus ex-colegas de trabalho diria posteriormente que ela era bem treinada, inteligente e se destacava em sua função. E ainda assim, outro colega a descreveu como uma solitária, dizendo: "Algo não estava certo. Ela era um pouco estranha e não se relacionava com ninguém. Ela dizia algumas coisas estranhas e improvisadas e simplesmente não se dava bem com ninguém." Uma colega de trabalho disse que se lembrava vividamente de uma ocasião em que Erin gritou com outro controlador de tráfego aéreo porque ele tropeçou acidentalmente no fio do fone de ouvido, chegando a insultá-lo. A colega finalizou dizendo que, algumas vezes, Erin era franca e outras socialmente desajeitada. Erin deixou seu cargo de controladora de tráfego aéreo em 2002. Nos anos seguintes, ela se manteve no anonimato até 2004, quando foi condenada por bater seu carro não registrado durante uma perseguição em alta velocidade,
tentando escapar das autoridades. Ela estava dirigindo a 100 km por hora em uma via de 60 km por hora. Seu nível de álcool no sangue estava tão alto e o acidente foi tão significativo que ela perdeu sua carteira de motorista por mais de 2 anos. Foi um período sombrio em sua vida, mas as coisas começaram a melhorar novamente para Erin quando ela conheceu e se casou com Simon Patterson. Ele era engenheiro e treinador de basquete. Seus pais, Don e Gail Patterson, foram descritos como profundamente religiosos, voltados para a família e atenciosos. Quando Simon era criança, seu pai, Don, dedicou sua vida a ensinar matemática e ciências, além de dedicar seu tempo como voluntário para ensinar inglês para estudantes chineses. Os pais de Simon eram membros queridos de sua comunidade e ajudaram na publicação de um boletim informativo local chamado Burra Flyer, no qual Erin, mais tarde, viria a ajudar. Simon também era um fotógrafo talentoso, viajando por todo o mundo para tirar fotos e contribuir para o boletim informativo. Depois de se casar, Simon e Erin tiveram 2 filhos juntos. Por um tempo, eles administraram juntos uma livraria localizada no sudoeste da Austrália antes de finalmente se estabelecerem para criar a família em Vitória. Enquanto Simon tinha carreira e hobbies, Erin decidiu ficar em casa e criar os filhos enquanto eles eram pequenos. Em 2009, os pais de Erin se mudaram para uma bela propriedade à beira-mar, situada no topo de um penhasco com vista para o sul do Oceano Pacífico. Valia milhões, um símbolo de todo o trabalho árduo a que se dedicaram durante suas vidas e carreiras. Aquele era o lugar onde eles se aposentariam e passariam seus últimos anos. Quando o pai de Erin faleceu, suas cinzas foram espalhadas pela praia em frente à casa. Alguns anos depois, a mãe de Erin também faleceu após ser diagnosticada com câncer. Com a morte de ambos os pais, Erin e sua irmã herdaram a propriedade à beira-mar, bem como as outras casas e investimentos dos pais falecidos. Elas venderam a casa de praia por uma grande quantia, tornando Erin e sua irmã ricas de forma independente da noite para o dia. Aparentemente, foi nessa época que Erin começou a lutar para manter seu casamento com Simon. Erin era como muitos de nós, uma verdadeira entusiasta de casos criminais e de grande parte das várias comunidades online onde discutiam tudo, desde crimes verdadeiros até o que estava acontecendo em suas vidas pessoais. Erin não tinha muitos amigos na vida real, então ela tentou fazer conexões através das redes sociais. Ela compartilhou muito sobre seu casamento e seu marido em um dos fóruns sobre crimes reais. Vários indivíduos não identificados que faziam parte do mesmo grupo compartilharam algumas das coisas que ela escreveu. Uma postagem dizia: "Meu marido não tem ideia de que uma faxineira veio. Eu amo isso. Agora não me ressinto do fato de ele nunca me ajudar em nada, porque também não estou fazendo grandes trabalhos. Agora tudo o que tenho para me ressentir dele são os pratos que vai sujar à noite." Entre os anos de 2021 e 2022, Erin compartilhou com o fórum que seu marido, Simon, de 49 anos, ficou repentinamente muito doente em pelo menos 3 ocasiões distintas, com um caso suspeito de infecção por Clostridium difficile. Em maio de 2022, Simon desmaiou repentinamente na casa da família e teve que ser levado às pressas para o pronto-socorro. Ele quase foi a óbito durante os 21 dias que passou na unidade de terapia intensiva. Foi terrível e Simon explicou em uma postagem nas redes sociais: "Eu desmaiei em casa e depois fiquei em coma induzido por 16 dias, durante os quais passei por 3 cirurgias de emergência, principalmente no intestino delgado, além de uma cirurgia adicional planejada. Pediram à minha família que viesse se despedir de mim 2 vezes, pois a equipe médica não esperava que eu sobrevivesse." Milagrosamente, Simon sobreviveu, mas seu casamento com Erin não. Eles se divorciaram e os 2 filhos passaram a morar com a mãe a maior parte do tempo. Erin e Simon venderam a casa da família antes do divórcio e, como parte da preparação da propriedade, contrataram alguém para fazer os reparos, incluindo a remoção de pichações das paredes. Esse homem chamou a parede com as pichações de Muro da Morte.
pois apresentavam algumas imagens bastante perturbadoras que teriam sido desenhadas pelos filhos de Erin. Algumas das coisas que ele se lembra de ter visto mostravam lápides, facas, cabeças sem seus corpos e as palavras: "Você morrerá dentro de 1 ano". Erin e Simon venderam a casa e seguiram em frente. Financeiramente, ela ficaria bem, pois ainda tinha sua herança. Ela possuía 3 propriedades, incluindo uma bela casa de $1 milhão, que mais tarde se tornaria conhecida por todos os motivos errados. E isso nos leva a 29 de julho de 2023. Erin convidou algumas pessoas para almoçar, incluindo os pais de seu ex-marido, Gale e Don, a irmã de Gale, Heather, e o marido dela, um pastor chamado Ian Wilkinson. Erin também havia convidado o ex-marido Simon, mas ele cancelou no último momento. Foi um convite um tanto estranho, já que ela não era muito próxima do ex-marido ou da família dele. Supostamente, Erin afirmou que queria resolver as coisas com o marido e queria que a família dele ajudasse a acalmar as coisas. Os amigos de Simon disseram que ele não tinha interesse em se reconciliar com a ex-mulher. Provavelmente por isso, decidiu não ir. Seus pais e sua tia decidiram comparecer ao almoço porque estavam preocupados com Erin. Ela era a mãe de seus netos, e se o plano era reunir a família novamente, eles queriam ter certeza de que ela estava em bom estado mental. Esta é a razão pela qual Gale convidou sua irmã Heather, porque o marido dela, Ian, era pastor e eles pensaram que ele poderia orientar a situação. Outras pessoas próximas de Erin disseram não acreditar que ela tivesse qualquer intenção de voltar com seu ex-marido Simon. Ela reclamava constantemente sobre ele não fazer a sua parte quando se tratava da criação dos filhos e tarefas domésticas. Erin foi quem iniciou o divórcio e falou repetidamente sobre como ela estava infeliz no casamento. Aqueles que conheciam Erin sentiam que ela nunca mais iria querer voltar a ficar com Simon. O almoço aconteceu conforme planejado, com os pais de seu ex-marido, Gale e Don, ambos de 70 anos, a irmã de Gale e tia do ex-marido, Heather, de 66 anos, e o marido dela, Ian, de 68. Erin cozinhou um bife a Wellington com cogumelos para a ocasião e seus 2 filhos não estavam presentes no almoço. No dia seguinte, 30 de julho de 2023, todos os 4 convidados do almoço de Erin estavam gravemente doentes e tiveram de ser hospitalizados. Inicialmente, acredita-se que eles tiveram intoxicação alimentar. Mais tarde, o médico disse que os cogumelos, conhecidos como cogumelos da morte, pareciam ser os culpados. Infelizmente, em apenas alguns dias, os pais de seu ex-marido, junto com a irmã de Gale, Heather, faleceram devido à doença. O marido de Heather, o pastor Ian, ficou em coma por 2 meses, mas sobreviveu. No dia 5 de agosto, quase uma semana depois do almoço, a polícia falou com Erin Patterson, a chefe que preparou a refeição. Os investigadores a entrevistaram na delegacia para tirar dúvidas sobre sua relação com as vítimas e os acontecimentos do fatídico dia. E depois de realizarem uma busca em sua residência, ela foi liberada. Erin contou às autoridades que comprou um saco de cogumelos em um supermercado asiático local, aproximadamente 3 meses antes do almoço, mas ela não conseguia lembrar exatamente em qual. Erin afirmou que o pacote de cogumelos tinha um rótulo manuscrito que ela não conseguia ler, ao contrário dos sacos pré-embalados de cogumelos que você geralmente encontra nos supermercados. Ela disse que misturou esses cogumelos com um saco de cogumelos que comprou em outra loja e os preparou junto com a carne. Durante uma busca na casa, os investigadores procuraram pelo pacote, mas não conseguiram encontrá-lo. Somente mais tarde descobriram que ele havia sido jogado fora e teriam que tentar recuperá-lo no lixão. No entanto, Erin poderia explicar. Ela disse que quando soube que era suspeita de envenenar propositalmente os familiares de seu ex-marido, entrou em pânico e se livrou da embalagem. Erin disse que ela também ficou doente depois de comer a refeição e teve que ser levada às pressas para o pronto-socorro.
Então, se ela tivesse feito algo errado para deixar todo mundo doente, foi um acidente completo. A polícia informou que, nesta altura, ela era suspeita porque foi ela quem preparou a refeição que até aquele momento havia tirado a vida de 3 pessoas. No dia seguinte, Erin deu um depoimento à mídia do lado de fora de sua casa. Ela explicou como estava arrasada porque a refeição que preparou poderia ter contribuído para a morte de 3 pessoas que ela amava. De acordo com Erin, felizmente seus 2 filhos não estavam no almoço, mas comeram o restante no dia seguinte, sem cogumelos, porque como a maioria das crianças, eles não gostavam de cogumelos. E foi quando Erin falou publicamente sobre como ela comprou os cogumelos mortais em um supermercado asiático local, mas ela não conseguia se lembrar qual. Essa declaração, claro, repercutiu em toda a cidade, pois as pessoas ficaram aterrorizadas com a possibilidade de também terem comprado cogumelos tóxicos. Mercearias asiáticas de toda a cidade se apresentaram para refutar essas alegações, dizendo que nunca tiveram cogumelos com rótulo manuscrito e que nenhum de seus cogumelos havia sido recolhido. A investigação sobre o que aconteceu com as 3 vítimas continuou em segundo plano enquanto as famílias lamentavam sua partida. Houve um funeral para os pais de Simon que morreram após consumirem os cogumelos tóxicos. Erin Patterson não estava presente. Simon compartilhou que seus pais nunca tiveram medo de morrer porque tinham plena fé em Deus e na vida após a morte. Em meados de setembro de 2023, Ian, o único convidado sobrevivente do almoço, teve alta do hospital após passar meses em coma. Ele teve uma sorte incrível de estar vivo, pois os testes forenses confirmaram que foram os cogumelos tóxicos consumidos naquele dia que causaram a morte das outras 3 pessoas. Embora a mídia estivesse calma em torno dos cogumelos, a investigação continuava. A polícia fez outra busca na casa de Erin e desta vez com a ajuda de cães farejadores, para ajudar a encontrar qualquer coisa que possa ter passado despercebido. Ela também foi interrogada novamente. Finalmente, em 2 de novembro de 2023, Erin Patterson foi presa com 3 acusações de homicídio e 5 acusações de tentativa de homicídio. 2 das acusações de tentativa de homicídio estavam relacionadas ao almoço que ela serviu no dia 29 de julho. As outras 3 sugeriram como resultado de uma investigação sobre as misteriosas crises de doença que seu ex-marido Simon havia sofrido anos antes. Este caso ainda irá a julgamento, já que Erin manteve sua inocência o tempo todo. Ela permanece sob custódia policial e não pediu fiança. O seu caso foi adiado até 3 de maio de 2024 para permitir que a acusação analise as provas que foram apreendidas na casa da acusada, incluindo um computador. Como você pode imaginar, essa história tem sido uma sensação na mídia da Austrália e em todo o mundo. Mas e vocês? Já conheciam esse caso? Não esqueçam de deixar suas opiniões nos comentários. É sempre bom ver o ponto de vista de cada um de vocês. Pedimos apenas para fazê-lo com o máximo respeito possível à vítima e aos demais espectadores. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.